Atenção, um objeto artificial foi descoberto em Marte. O que é isso? Uma mensagem de extraterrestres ou um presságio do apocalipse? Essas seriam as manchetes das revistas favoritas de teóricos da conspiração e testemunhas de reptilianos. Mas nós não somos eles. O canal Hubble busca aprofundar qualquer fenômeno, mostrando opiniões diversas e resultados de pesquisas confiáveis. Então, todos sabem que nenhum representante da humanidade visitou outro corpo celeste além da Lua, mas o rastro da Terra ainda está presente tanto dentro do sistema solar quanto além de seus limites. Enquanto Elon Musk prepara uma expedição tripulada para Marte, destinada a se tornar uma verdadeira sensação no planeta vermelho. Ao longo de muitos anos de pesquisas astronômicas, várias sondas foram enviadas e nunca mais voltarão para a Terra. Parece que todas as agências espaciais sabem disso, mas às vezes, ao encontrar fragmentos de sondas, ficam sinceramente surpresas com a origem deles na superfície morta de Marte. Alô? Certa vez, em uma das regiões do nosso vizinho empoeirado, foi registrado um objeto artificial na forma de um cilindro brilhando ao sol, destacando-se entre as pedras espalhadas. Como esse fragmento apareceu no planeta vermelho e que outras surpresas ainda nos aguardam? Marte pode ser considerado condicionalmente habitável, já que vestígios da nossa civilização são cada vez mais registrados entre suas colinas enferrujadas. Atualmente, várias sondas exploram o planeta enquanto os restos de outras, desativadas há tempos, permanecem soterrados nas areias de Marte. Vale notar que a massa total desses objetos hoje é de cerca de 7 toneladas. Desde 1971, 16 sondas terrestres visitaram o planeta vermelho com sucesso variável. Naturalmente, eles precisavam deixar sua marca em Marte. Assim, o aparecimento do misterioso cilindro também tem uma explicação bastante lógica. Provavelmente é uma carcaça que se soltou da sonda Viking 2 durante o pouso. Mas vamos por partes. A espaçonave foi enviada a Marte pelo programa americano Viking e operou lá por mais de 19 meses. A estação tinha um módulo orbital e um de descida. O orbital parou de funcionar 2 anos antes. Durante a descida, em 3 de setembro de 1976, Viking 2 descartou o lastro e abriu o paraquedas de frenagem, seguindo o procedimento habitual para realizar um pouso suave na região da planície. Utopia é uma região bastante peculiar, com um diâmetro de 3.300 quilômetros totalmente coberta por pedras de vários tamanhos. Praticamente não há crateras aqui, e Utopia está localizada no hemisfério norte de Marte. Ao que tudo indica, trata-se de uma antiga cratera de impacto, tão gigantesca que é difícil identificá-la adequadamente. Como a paisagem aqui é bastante monótona e desolada, não é surpreendente que um pequeno cilindro, claramente visível na foto enviada pela sonda para a Terra, tenha chamado a atenção dos cientistas. O fato é que a principal atividade do Viking 2 é a coleta de amostras do solo. Para isso, utilizou-se um coletor de amostras, normalmente coberto por tampa especial fora de operação. Mas assim que o aparelho ficou pronto para uso, a tampa se soltou automaticamente, batendo em uma pedra próxima. Dessa forma, a peça ficou em Marte, assim como o próprio Viking 2. No geral, essa situação é padrão, pois cada nave espacial e suas partes estruturais, no momento do pouso no planeta vermelho, recebem uma residência permanente em suas vastidões desertas. Claro, uma tampa de 30 centímetros de comprimento é um detalhe pequeno demais para ser vista de um satélite, mas a sonda Spirit, que pousou em Marte em 4 de janeiro de 2004, pode ser vista facilmente. Atualmente, o módulo está coberto por areias bronzeadas e impenetráveis na cratera Gusev. Ele pode facilmente ser confundido com uma pedra comum. Houve um período em que o aparelho foi muito produtivo e ultrapassou várias vezes o tempo de uso previsto pela agência. Spirit funcionou até 2010, embora se esperasse que ele durasse não mais que 90 sóis ou 92,5 dias terrestres. A cratera Gusev é um local interessante que possivelmente já foi um lago, mas Spirit viajou não apenas pelo fundo desse hipotético antigo corpo d'água. Dentro de suas capacidades, ele percorreu todos os crateras e colinas próximas. Infelizmente,
As tempestades daqui reduziram de forma rápida e significativa a capacidade de acumulação dos painéis solares dos materiais. Como ele conseguiu se recuperar? É surpreendente, mas até em Marte funciona muito bem o ditado "um prego tira o outro", os demônios de poeira. Redemoinhos ocasionais na superfície do planeta limparam as baterias e prolongaram a vida da sonda Spirit. A última sessão de comunicação com o robô Spirit foi realizada em 22 de março de 2010. Provavelmente a sonda morreu por falha das baterias. Também não é. Antes disso, o Spirit ficou preso na areia marciana e não conseguiu sair da armadilha. Ele ainda está nas profundezas de uma duna de areia, não muito longe de uma enorme formação chamada placa doméstica. Enterrado sob uma pesada camada de poeira, foi criado por Dima Torzok. Quais outras sondas espaciais encontraram seu fim em Marte? Em primeiro lugar, vale considerar as tentativas fracassadas de pouso suave na superfície do planeta vermelho, protagonizadas pelas seguintes sondas. Mars 2. Os destroços estão na região de Terra distante, sendo este o primeiro objeto artificial a chegar a um planeta do Sistema Solar além da Terra. Mars 3. Seus restos no fundo da cratera Ptolomeu foram encontrados pelo satélite Mars Orbiter. O soviético 6, que deixou uma cratera de 4 metros no mar da Eritreia após a queda. Mars Polar Lander entrou na atmosfera do planeta vermelho e desapareceu sem deixar vestígios. Até hoje, a situação é considerada um mistério. Deep Space 2, que participou do programa Novo Milênio da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, fez uma aterrissagem fatal e forçada no planeta vermelho. O britânico Beagle 2, que pousou com sucesso na superfície de Marte, mas nunca conseguiu estabelecer contato. A sonda quase intacta foi encontrada apenas 12 anos depois, em 2015. Skea Pirelli caiu na superfície do planeta vermelho de uma altura de 4 quilômetros. Mas isso está longe de ser tudo. Entre crateras e montanhas do nosso vizinho mais próximo, há sondas espaciais que por diferentes razões pararam de funcionar. O veterano entre as sondas foi o Opportunity, que em 2004 pousou na cratera Águia, no Planalto Meridiano. O aparelho atravessou várias crateras e tempestades de poeira, mas a última, de escala planetária e do tamanho da América do Norte, que atingiu o robô no Vale Perseverança, foi fatal. Presumivelmente, o Opportunity congelou, pois os raios solares não conseguiam alcançar sua bateria através da espessa camada de poeira. Mas até hoje ainda são visíveis em Marte os rastros dessa sonda extraordinária. Junto com o planeta Marte, parece que no nosso entendimento não, mas o Fênix de Aço ainda está presente aqui. O rover foi lançado pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço em 2007 e, em 2008, iniciou a exploração ativa da região polar de Marte. Este foi o primeiro aparelho a descobrir água na aparentemente morta superfície do nosso vizinho rochoso. Infelizmente, Fênix ficou nos gelados braços do Ártico marciano, sem conseguir renascer das cinzas após o sono. Será que todos os robôs em Marte acabam destruídos, congelam ou ficam cobertos de poeira? Claro que não. Atualmente, 5 sondas operam em Marte e uma realiza seus primeiros voos na atmosfera do planeta vermelho. Aliás, com base nas conquistas desse inovador veículo marciano, está sendo desenvolvido um projeto de aparelho para explorar Titã, chamado Dragonfly. Se olharmos para o mapa de Marte ou para a superfície do planeta a partir de satélites, fica óbvio que nosso vizinho empoeirado não é tão solitário assim. Por seus vales circulam ativamente diversas sondas: Curiosity, Insight, Perseverance, Ingenuity e Tianwen-1, e algumas regiões guardam zelosamente vestígios de antigas catástrofes. Assim, os futuros colonizadores que em breve viverão no planeta vermelho não se sentirão sozinhos. Sem nem perceber, já começamos a colonizar Marte. Adivinhe qual catástrofe certamente nos espera em 4 a 5 bilhões de anos. Com qual galáxia a Via Láctea vai colidir?
Acontece que é nossa vizinha mais próxima, a enorme e brilhante Andrômeda. Não se sabe se a humanidade ainda existirá até lá, pois justamente nesse período o Sol começará a se transformar em uma gigante vermelha e muito provavelmente irá incinerar a Terra. Mas apesar disso, os acontecimentos prometem ser impressionantes. Quem sabe, talvez nossos descendentes observem a fusão das galáxias das amplas galerias das colônias marcianas que surgirão no planeta vermelho em um futuro próximo. No entanto, nos animamos. Está na hora de responder à pergunta: o que é a galáxia Andrômeda e quando a veremos claramente no horizonte terrestre? É um dos objetos emblemáticos do grupo local de galáxias, ao qual também pertence a Via Láctea. Neste exato momento, ela está vindo em nossa direção a uma velocidade de cerca de 300 km por segundo, mas, considerando a enorme distância, esses objetos só vão se encontrar daqui a muito tempo. A galáxia Andrômeda, também chamada de Nebulosa de Andrômeda, é uma galáxia espiral, situada na constelação homônima. Seu diâmetro é pelo menos o dobro da Via Láctea. A distância entre nossas galáxias é de cerca de 800 kiloparsecs, ou 9,5 trilhões de quilômetros. Você gostaria de ver pessoalmente no céu estrelado esse objeto misterioso, que já foi protagonista de várias obras de ficção científica? Não há nenhum impedimento para isso, pois Andrômeda pode ser vista a olho nu, e é por isso que há centenas de anos ela chama a atenção dos astrônomos. No futuro, sua silhueta só vai aumentar. Assim como em qualquer outra galáxia, aqui também vivem estrelas, mas a população de Andrômeda é muito mais antiga do que os habitantes da Via Láctea. A análise espectral das estrelas locais mostrou uma maior metalicidade na composição dos astros. Na verdade, a relativa proximidade dessa galáxia permitiu que os astrofísicos a estudassem razoavelmente bem. O raio visível da formação espiral é de aproximadamente 250 mil anos-luz, sendo que Andrômeda é considerada menos massiva do que a Via Láctea. De onde surgiu esse paradoxo? Os cientistas ainda não sabem a resposta exata para essa pergunta. A galáxia Andrômeda tem cerca de 5 vezes mais estrelas que a nossa. Consequentemente, ela deveria ser muito mais massiva. Mas, na verdade, de acordo com pesquisas indiretas, é exatamente o contrário. Para começar, vamos analisar com mais detalhes quais estrelas habitam nossa galáxia vizinha. Na Andrômeda ainda nascem estrelas, mas o ritmo desse processo é muito mais lento do que na nossa galáxia, sendo cerca de 30% da atividade da Via Láctea. No centro de Andrômeda vivem estrelas muito antigas, verdadeiros anciãos galácticos cuja idade chega a 13 bilhões de anos, ou seja, elas surgiram praticamente no alvorecer do universo. Teoria do Big Bang. No disco com 2 braços espirais, concentram-se estrelas jovens de 4 a 7 bilhões de anos semelhantes ao Sol. No total, nossa vizinha abriga cerca de 1 trilhão de estrelas, enquanto, para comparação, a Via Láctea tem até 400 bilhões. Se ela fosse ainda mais brilhante, pareceria maior do que a Lua no céu da Terra. A galáxia Andrômeda abriga aglomerados globulares e cerca de 35 buracos negros massivos. Os aglomerados globulares são uma espécie de satélites do centro galáctico, na forma de aglomerações estelares firmemente ligadas a ele pela gravidade. A densidade aqui é muito alta. A distância entre as estrelas pode chegar a apenas 3 milhões de quilômetros. Na Via Láctea, esse índice é 7.000 vezes maior. Os aglomerados globulares têm até 60 parsecs de diâmetro e massas de até 10 elevado a sexta massas solares. Há cerca de 500 desses objetos na nebulosa de Andrômeda, mas o mais famoso é o Maio 2 ou M31G1. Esse aglomerado é o mais brilhante do grupo local de galáxias. Cientistas acreditam que o centro do objeto abriga um buraco negro com centenas de milhares de massas solares. De onde vieram tantos aglomerados globulares na galáxia Andrômeda? Os astrofísicos tendem a acreditar que, em sua época, a nebulosa de Andrômeda era bastante voraz, absorvendo ativamente objetos menores. Por isso, aglomerados estelares densos podem ser núcleos de galáxias anãs destruídas há muito tempo.
De qualquer forma, Maio 2, que se destaca pela sua metalicidade e formação estelar permanente, se encaixa em 90% nessa definição. Maio tem cerca de 15 milhões de massas solares. Esses incríveis e deslumbrantes objetos cósmicos são classificados de acordo com a idade da população estelar. O primeiro grupo são os aglomerados globulares, onde se reúnem estrelas adolescentes com não mais de 500 milhões de anos. O segundo grupo inclui estrelas cuja idade chega a até 5 bilhões de anos. O terceiro grupo reúne longevos, quase contemporâneos do universo. Como está a situação dos aglomerados globulares na galáxia? Na Via Láctea, eles também existem, mas a idade das estrelas quase não muda. Todas as estrelas têm até 12 bilhões de anos sem estrelas jovens. Também na nossa galáxia, até agora, não foram encontrados objetos parecidos com os centros destruídos de outros discos estelares. O que mais pode surpreender a galáxia que recebeu o nome da constelação de Andrômeda? Ela tem uma estrutura incomum, em particular, o objeto possui 2 núcleos separados por uma distância de 5 anos-luz, mas provavelmente isso é só um efeito visual causado pela distância. Os chamados núcleos são aglomerados muito densos de estrelas jovens, formados em forma de rosquinha, girando rapidamente e muito próximos ao redor de um buraco negro com massa de 140 milhões de sóis. Quantos vórtices mortais existem nas profundezas da galáxia Andrômeda? Cientistas dizem que são mais que suficientes, e isso faz de Andrômeda um local densamente povoado por buracos negros. Nem todos são massivos, alguns superam a massa do Sol em apenas 5 a 10 vezes. Os astrônomos supõem que muitos desses buracos negros são candidatos a colisões inevitáveis no futuro. Ao se fundirem, eles formam vários objetos supermassivos. A presença de uma enorme quantidade de buracos negros indica que, nos estágios iniciais de sua existência, a galáxia Andrômeda tinha muitas estrelas massivas, que com o tempo evoluíram para vórtices mortais, atraindo avidamente todos os tipos de matéria. A principal característica desses buracos negros é o ganho gradual de massa causado pelo seu apetite insaciável. Isso significa que, atualmente, também deve haver muitas estrelas na galáxia Andrômeda, que futuramente se transformarão em buracos negros ou que já estão passando por esse processo de transformação. No entanto, até o momento foi descoberta apenas uma supernova chamada S de Andrômeda. Ela foi observada em 1885. Esse foi o primeiro objeto desse tipo encontrado fora da Via Láctea. Desde o momento do súbito clarão, segundo as observações dos cientistas, a estrela escureceu muito rapidamente, perdendo o brilho de forma acelerada. Isso deixou os astrofísicos em alerta, pois normalmente as supernovas desse tipo enfraquecem 2 vezes mais devagar. Cientistas seguem sem sucesso tentando desvendar esse mistério. Enquanto isso, os ecos da explosão monstruosa ainda eram observados da Terra em 1922, usando o telescópio Hubble. Por fim, vale a pena mencionar o destaque especial que está escondido na galáxia Andrômeda. Vamos começar com uma dica sobre o assunto. Conseguem adivinhar com o que os astrofísicos do mundo todo estão ocupados, além de debater a segurança de voos tripulados a Marte? Com a busca por exoplanetas, objetos onde a vida pode ser possível em suas várias formas. Um corpo celeste semelhante também foi encontrado na galáxia de Andrômeda. De qualquer forma, um candidato para essa vaga. A possível exoplaneta no catálogo recebeu o índice PA 99N2. Seu peso supostamente é de cerca de 10 Júpiteres. Infelizmente, não há mais nenhuma informação sobre o objeto, o que não é surpreendente, pois, se os dados forem confirmados, este será o planeta mais distante encontrado até o momento. O corpo celeste está a 4 bilhões de anos-luz da Terra. Além disso, PA 99N2 será o primeiro exoplaneta descoberto em outra galáxia. E a última surpresa da galáxia Andrômeda para hoje. Você já se perguntou por que às vezes esse objeto é chamado de nebulosa? Não é a primeira vez na astronomia que galáxias distantes foram confundidas com aglomerados de gás, plasma e poeira cósmica. A galáxia de Andrômeda também foi identificada por muito tempo como a Grande Nebulosa. Mas, em 1924,
Edwin Hubble abriu os olhos do público ao afirmar que a suposta nebulosa espiral, na verdade, não era uma nebulosa. Essa enorme galáxia, localizada na constelação de Andrômeda, mostra que a Via Láctea não é a única formação desse tipo no universo. A galáxia de Andrômeda, formada há mais de 10 bilhões de anos, segundo cientistas, é um antigo conglomerado estelar originado por uma colisão épica de vários objetos. Depois, vários acidentes cósmicos intensificaram a formação de estrelas nas profundezas de Andrômeda. As profecias dos astrônomos sobre a colisão da Via Láctea com sua enorme vizinha provavelmente se tornarão realidade, pois a distância entre as galáxias está diminuindo visivelmente. Mas o que acontecerá como resultado? Devemos esperar uma terrível catástrofe? Os especialistas acham que não. Os objetos vão se fundir gradualmente e isso dificilmente causará a destruição do sistema solar e do próprio Sol. A única ameaça para a nossa comunidade planetária é que ela pode ser lançada para as periferias da nova estrutura. O processo de integração não será instantâneo, levará pelo menos 2 bilhões de anos, resultando em uma elipse titânica de trilhões de estrelas, que já recebeu o nome único de Mlecomeda. É uma pena que não veremos o evento espetacular em escala cósmica quando Andrômeda forçará a Via Láctea a sair da sua zona de conforto. Por outro lado, isso é até melhor. Ainda temos tempo para assistir a vídeos interessantes em um ambiente tranquilo e aconchegante. Quais sensações você sente ao olhar para o céu noturno? É claro que ele é fascinante e misterioso, mas poucas pessoas pensam em quão imensos são os espaços do universo, e nem todos eles estão preenchidos com faíscas de diamante das estrelas. Hoje vamos mergulhar nos braços dos voides, regiões imensas com uma densidade muito baixa de aglomerados estelares. Essencialmente são espécies de desertos cósmicos, e um deles é chamado de Void KBS Void. Os primeiros vazios galácticos como fenômeno foram descobertos em 1978. A descoberta é do Observatório Nacional de Kitt Peak, no deserto de Sonora, Estados Unidos da América, e do Observatório de Tartu, na Estônia. Você sempre teve certeza de que as estrelas brilhantes, os asteroides rochosos e gelados e os buracos negros vorazes ocupam o espaço principal do universo? Não, e mais uma vez não. Seus verdadeiros habitantes são os imensos vácuos, que às vezes se fundem em superaglomerados. O tamanho da maioria dos objetos pertencentes a esse grupo é de cerca de 130 milhões de anos-luz, mas isso está longe de ser o limite. Às vezes é possível observar desertos ainda maiores, chamados... Um dos maiores é chamado de gigante, e seu tamanho chega a 1,3 bilhão de anos-luz. Mas hoje não vamos falar sobre ele. Na pauta de hoje está um abismo monstruoso e escuro, chamado vazio KBS, que impressiona por sua escala. De onde vem esse nome tão estranho? O objeto foi nomeado com as iniciais latinas dos sobrenomes dos astrônomos que o descobriram. O monstro foi descoberto em 2013 por Ryan Keenan, M. Barger e Lennox Cowie. O vazio esférico KBS é o maior do universo e, de qualquer forma, o mais impressionante entre os objetos encontrados pelos astrônomos. Seu tamanho faz duvidar da precisão dos cálculos, pois seu diâmetro é de 600 megaparsecs, ou 2 bilhões de anos-luz. O vazio assustador inclui o grupo local de galáxias, que também contém a Via Láctea e o superaglomerado de Laniakea. Nossa galáxia está muito longe do centro do vazio KBS, a algumas centenas de milhões de anos-luz. O vazio colossal deixa para trás tanto o supervazio de Eridanos, quanto o vazio gigante e outras estruturas semelhantes. Na antiguidade, havia uma expressão poética sobre a cúpula cristalina dos céus. Isso não é apenas uma frase bonita. Há alguns séculos, realmente se acreditava que o céu era uma superfície sólida e plana. Com o surgimento dos telescópios, as ideias astronômicas mudaram radicalmente. Sem falar na vergonhosa retirada do pedestal daquela mesma tartaruga e dos elefantes que por muitos séculos sustentaram diligentemente a Terra. No futuro, a humanidade faria mais descobertas inesperadas, como perceber que o universo lembra uma esponja, com filamentos galácticos e vazios entre eles. Para chegar a essa conclusão foram necessários muitos anos e esforços intelectuais,
mas agora sabemos como as coisas realmente são. Então, do que são feitos os filamentos galácticos? Eles são formados por superaglomerados, como por exemplo Laniakea, e eles são separados por espaços cósmicos vazios, como o relativamente pequeno vazio local, que fica perto da nossa galáxia, e tem um diâmetro de cerca de 195 milhões de anos-luz. Mas ele parece uma criança indefesa em comparação com o grande vazio que nos cerca. Como os astrônomos conseguiram calcular um objeto tão global? Certa vez, cientistas refletiram sobre a radiação que chega à Terra de todo o universo e notaram que a Via Láctea se assemelha a uma cidade distante, admirando as luzes de uma metrópole. Em outras palavras, ao nosso redor há uma escuridão densa, e a luz, em seu sentido absoluto, está muito distante. Esse enorme vazio foi chamado de vazio radiação cósmica de fundo, e até hoje é motivo de acalorados debates entre os astrônomos. Mas que tipo de vazio é esse se a humanidade vive nele? Você está absolutamente certo em questionar isso. É preciso explicar que os voids são chamados de vazios de forma condicional, pois, falando estritamente, é uma região onde a densidade de galáxias é muito menor do que a média do universo, às vezes 50% ou mais. A próxima pergunta lógica é: qual a origem dos supervoids e sua relação com a velocidade de expansão do universo? Se fosse possível provar com certeza que esses vazios existem, poderíamos, usando os dados da radiação cósmica de fundo, calcular com muito mais precisão a velocidade de expansão do macrocosmo. Vamos voltar à origem dos voids. Desde que surgiram hipóteses sobre sua existência, os cientistas imediatamente supuseram que a formação desses enormes vazios envolvia justamente a matéria escura, que surgiu muito antes da formação das primeiras galáxias. Simulações de computador demonstram claramente como surgiram as flutuações da matéria escura desde o surgimento do universo, dando origem aos filamentos galácticos e aos enormes voids. Fica claro que esse fenômeno não é local. O processo está relacionado à formação da estrutura celular em grande escala do nosso macromundo. Os voids existiam nos estágios iniciais da expansão do universo? Astrônomos creem que não, pois logo após o Big Bang a matéria era distribuída de forma homogênea. Mas quando o universo começou a se expandir, a situação mudou, levando gradualmente a uma densidade desigual da matéria. Foi assim que surgiram os vazios, espalhados entre os filamentos galácticos. Ou talvez, ao contrário, as galáxias tenham invadido descaradamente a majestosa tranquilidade dos desertos cósmicos. De qualquer forma, graças a esse processo complexo e demorado, agora tentamos entender os meandros da gigantesca teia cósmica. Os astrônomos têm um termo interessante, que soa como o fim da grandeza. Isso significa que, se não olharmos de perto, a estrutura esponjosa do universo não é nada óbvia. Ao reduzir a escala, o céu estrelado adquire uma surpreendente homogeneidade. Portanto, se a pessoa não souber da existência desses vazios, jamais imaginaria o quão intrincada é a teia que a cerca. Esse fenômeno foi demonstrado de forma mais clara pela famosa simulação The Millennium Simulation, criada em 2005 no supercomputador do Centro de Computação Leibniz. Ao aproximar, ficam claramente visíveis as estruturas em forma de colmeia, compostas por vazios e filamentos galácticos. Mas basta diminuir a escala, e como num passe de mágica, tudo volta a parecer familiar e uniforme. Nesse contexto, há outro aspecto importante que merece atenção. Muito provavelmente, os voids, incluindo o enorme KBS, são compostos de matéria escura, a substância mais misteriosa do universo, cuja existência ainda não foi totalmente comprovada. Essa afirmação está correta? Por todos os indícios, parece que sim. Os cientistas descobriram que a matéria visível representa só uma pequena parte do universo. O restante, invisível, foi chamado de matéria escura. Ela não pode ser observada visualmente, pois se manifesta apenas gravitacionalmente, ou seja, essa substância só pode ser medida por métodos indiretos, nada além disso. É justamente a matéria escura que preenche os voids ao nosso redor, transformando esses imensos desertos em locais ainda mais estranhos. Às vezes, ao ver essas estruturas incomuns, penso:
E se o universo for um grande organismo vivo, com conexões neurais que estamos observando agora? Pode compartilhar sua opinião sobre isso. Sem o astrônomo estoniano Ioan Elmarovich Ainasta e seus colegas progressistas que primeiro abordaram o tema dos voids, ainda estaríamos na ignorância. Desculpe pelo trocadilho. Para nossos antepassados, também deve ter sido difícil abandonar a ideia da Terra plana. Alguns ainda se apegam a essa teoria, mas o canal Hubble tem uma visão progressista, por isso apresenta a você as pesquisas mais recentes e prioritárias no campo da astronomia. Por isso pedimos apenas uma coisa: não economize nos likes e nos reposts. Isso vai nos inspirar a criar viagens em vídeo emocionantes para as profundezas do espaço,